Continue acreditando que pode voar mais alto. Somos movidos pelo sonho de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da educação. Somos adaptáveis como a água, dispostos a tomar diferentes formas em busca de levar a melhor qualidade de ensino para você. Continuamos conectados, ensinando, aprendendo e nos reinventando. Desistir não é a solução, enquanto houver caminho para percorrer. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Acreditar é a força que nos permite voar mais alto. Estamos juntos nesta. Alô, meu povo! Boa noite. Passagem rápida com os senhores para complementar a nossa aula de segunda-feira com relação a um dos temas que ficaram pendentes. Eu quis deixar essa aula para trabalhar de forma específica esse tema, porque é um temazinho chatinho, porque vai envolver contas, e eu vou solicitar que os senhores façam atividades com relação a isso aqui. Portanto, nós vamos trabalhar ele de forma isolada, uma introdução hoje, e na segunda-feira eu pretendo dar continuidade nesse tema e trabalharmos sobre o sursis, ou a suspensão condicional da pena. Tá bom, crianças? Então, qual é o assunto a ser abordado? A pena de multa. Gente, a pena de multa, ela não se confunde com a prestação pecuniária. Então, a primeira questão que nós temos que observar, ó, e vou até anotar aqui para os senhores, ó, primeiro, pena de multa diferente da prestação pecuniária. Por que são diferentes, senhores? Porque a pena de multa, ela é uma das espécies de pena. Ela é uma das espécies de pena, enquanto a prestação pecuniária, ela é uma subespécie daquelas que são chamadas de penas restritivas de direito, as quais, eventualmente, preenchidos os requisitos conforme visto na última aula, elas substituem as privativas de liberdade. Pena pecuniária e pena de multa, a prestação pecuniária, aliás, e a pena de multa, podem ser aplicadas de forma concomitante? Pode, mas não é o mais orientado. Pode, mas existem situações que, de alguma forma, restringem essa situação. Quais situações? Orientações doutrinárias e orientações jurisprudenciais, certo? Se vocês se lembrarem da última aula, nós verificamos lá que existem umas regrinhas inerentes à aplicação das penas restritivas de direito. Então, até um ano, lembra, até um ano? Vamos subir aqui, só um pouquinho, só para subir os artigos, vou focar nos artigos aqui, para os senhores relembrarem esse ponto. Vamos mudar? Muda aqui. E sobe um pouquinho, só para voltar nessa questão aqui, o Gustavo. Isso, só um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, nesse ponto. Só um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Ó. Não, mais, desculpa. Mais. Mais, vamos lá, vamos lá. Mais. Mais. Tá mais pra cima. É na parte onde fala aqui.
Aqui, ó. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa, ou por uma restritiva de direito. Acima de 1 ano, pode ser substituído por uma pena restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito. Então, veja bem, a interpretação que nós devemos fazer desse parágrafo 2º é que a pena restritiva de direito, quando ela acompanha a multa, não deve ser de prestação pecuniária. Eu aplico a prestação pecuniária em situações em que não cabem a multa. Isso é uma interpretação doutrinária e jurisprudencial do que está disposto no parágrafo 2º do artigo 43. Certo? Por quê? Porque entende-se que a construção, o espírito da norma, a partir da construção feita pelo legislador, deixa transparecer esse sentido. Beleza? Então, voltando aqui. Então, pena pecuniária. A prestação pecuniária. Uma subespécie de restritiva de direito. Subespécie de restritiva de direito. Pena de multa. Espécie de pena. Primeira diferença. Segunda questão que Vossa Excelência tem que observar. A pena de multa, ela não tem caráter indenizatório, ela não tem como fim fazer com que a pessoa seja ressarcida, vítima ou a família da vítima, de eventuais danos, prejuízos. A pena de multa, ela sempre será convertida em favor do fundo penitenciário. Diferentemente da prestação pecuniária, que tem como cunho principal o caráter restaurativo, o caráter indenizatório. Certo? Então, não confundam uma coisa com a outra. Beleza. Outra diferença no que tange a forma de cálculo. Por quê? Porque a pena, aliás, a prestação pecuniária, ela vai de 1 salário mínimo a 360 salários mínimos, certo? E aí o juiz tem que analisar a capacidade financeira do réu e o prejuízo causado à vítima, à família da vítima, ao Estado, a quem esteja ali ocupando a função de vítima nesse caso concreto. Correto? Muito bem. Já aqui, no que se refere à multa, que é o nosso objeto de estudo na aula de hoje, o cálculo é totalmente diferente, a finalidade é totalmente diferente. Por quê? Porque, nesse caso, a pena de multa, ela não tem o caráter indenizatório, de ressarcimento. Ela tem um caráter pedagógico. Pedagógico. Por quê? Porque ela visa, de alguma forma, fazer com que o indivíduo sinta no bolso o efeito da sua conduta. Por isso, um dos principais referenciais, principal referencial para o cálculo da multa caráter
capacidade financeira do réu. Esse é um dos elementos que deve ser sempre observado na fixação da multa. Então, vamos lá, voltando lá nos ativos da multa agora, Gustavo. Vai colocando lá. Enquanto isso, eu vou analisar o seguinte. Professor, muito bem, se o principal referencial é a capacidade de pagamento do réu, eu pergunto. Pode voltar lá, voltando lá. Enquanto, professor, e quando com relação à gravidade, à ofensividade, isso não é analisado? Sim, é analisado. Porque se isso não for de alguma forma considerado no cálculo da multa, eu estaria ofendendo ao princípio da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade. Então, eu também faço uma análise. Eu também tenho, em caráter secundário, um referencial secundário, o quê? A ofensividade. A gravidade da conduta. Certo? Então, a pena de multa é uma espécie de pena que ela é autônoma. Ela não está vinculada diretamente à pena privativa de liberdade, certo? Ela não é, guardem, anotem, não esqueçam, em hipótese alguma, a pena de multa não é substituída pela prestação pecuniária, certo? Não é substituída. Ela tem o cunho pedagógico, tem como principal referência a capacidade financeira do réu e verifica-se ainda a questão inerente à ofensividade ou à gravidade da conduta. Beleza? Então vamos lá, vamos entender a questão da multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no máximo de 10, mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Muito bem, senhores. Dias multa. De 10 a 360. A quantidade de dias multa, senhores, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência mais sedimentada do nosso elemento jurídico, ela está vinculada a quê? A ofensividade da conduta, a gravidade da conduta. Então, entre 10 e 360 dias multa. Olha só, eu vou calcular maior número de dias multa, quanto mais gravosa for a conduta. Quanto mais ofensividade estiver presente naquele caso concreto. E aí eu tenho que analisar a ofensividade vinculada ao elemento abstrato, previsto lá no preceito fundamental do tipo penal, preceito primário, aliás. Repetir. A gravidade abstrata prevista no preceito primário do tipo penal e a gravidade contida no caso concreto. Ok? Então, isso aqui vai me servir como referência para eu imputar, eu definir a quantidade de dias multa. E o valor do dia multa. Valor do dia multa, olha só. O valor do dia multa, ele pode variar de 1,30
avos de salário mínimo até 5 salários mínimos. Professor, o senhor falou que o critério principal era a questão de a capacidade de pagamento. E que o critério secundário era a ofensividade. Por quê? Porque tem um fim pedagógico. Mas eu estou vendo o seguinte, me parece que aqui eu tenho uma variação maior. Não, senhores, não existe uma variação maior. Se vocês forem analisar, no contexto geral, essa variação aqui de 1,30 avos até 5 salários mínimos por dia multa, ela tem um impacto muito maior no final das contas do que essa variação. De modo que, muitas vezes, se eu aplicar 360 dias multa com cálculo de 1,30 avos do salário mínimo cada dia multa, vocês vão observar que dá um valor infinitamente menor do que eu aplicar 20 dias multa a 5 salários mínimos. Isso é uma coisa lógica. Então, assim, o que tem peso maior? O valor que eu vou atribuir a cada dia multa, porque esse valor está vinculado à capacidade de pagamento. Esse valor, à ofensividade. Certo? Muito bem. E aí? Próximo ponto que eu preciso saber, gente. Como é que eu vou calcular essa multa no que tange a questão da dosimetria da pena? Ou seja, o cálculo da multa, ele deve obedecer ao critério trifásico. O cálculo da multa deve obedecer ao critério trifásico. E aí, gente? Eu tenho que fazer o cálculo da multa obedecendo as 3 fases ou não? Eu faço o cálculo da multa uma só vez. O que vocês acham? Porque, olha só, o nosso Código Penal, ele não traz de forma clara esse elemento. O nosso Código Penal, ele não diz como é que eu vou aplicar isso aqui dentro da dosimetria da pena. Então, veja bem, senhores, existe entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a multa ela deve ser calculada obedecendo ao critério trifásico. Ou seja, eu calculo, aplico a pena base, a multa base. No mesmo percentual de aumento que eu tenho da pena na pena intermediária, eu aumento a multa. E aí faço uma terceira fase, levando em consideração também a terceira fase com as causas de aumento e diminuição de pena. Existe um entendimento nesse sentido? Sim, existe um entendimento desse tipo. Esse entendimento, ele é um entendimento majoritário? Não, não é o entendimento majoritário. Não é nem uníssono e nem tampouco majoritário. Correto? Qual que é o entendimento majoritário hoje? O entendimento majoritário hoje é que o cálculo da multa não precisa passar pelo critério trifásico. Que o critério trifásico aplica-se tão somente à pena privativa de liberdade.
Por quê? E aí eu vou explicar para vocês da onde que vem essa divergência de entendimento. Olha só. Existem autores que entendem que essa independência, que essa autonomia existente na pena de multa em relação à privativa de liberdade não se estende aos elementos inerentes à dosimetria. E existem autores que entendem que sim, que ela se estende, que a multa ela é totalmente independente da privativa de liberdade. Tanto é independente que existem situações em que existe a previsão legal para a pena de multa e existem crimes que não existe a previsão legal para a pena de multa. Essa discussão vem se arrastando há muito tempo. O fato é que, na prática, se eu obedecer, e é isso que Vossa Excelência tem que ter em mente, se eu obedecer aos princípios que norteiam a teoria da pena, os princípios que norteiam a aplicação da pena, proporcionalidade, a individualização. Nesse caso, obedecer aos princípios, eu posso utilizar tanto o método trifásico, ou seja, seguindo a forma como eu faço a dosimetria da privativa de liberdade, como eu posso calcular de forma direta, levando em consideração a situação do réu e a gravidade da conduta. Eu, particularmente, tá? Vocês não estão vinculados à minha opinião, vocês não estão vinculados ao meu entendimento, mas eu, particularmente, eu entendo que existe sim essa independência entre as penas e prefiro partir da premissa de que o cálculo da multa não precisa necessariamente ser realizado de forma trifásica. Ou seja, basta que eu faça essa interpretação e aplique a multa de forma direta. E quero deixar bem claro aos senhores que, se nós observarmos a prática jurídica hoje, a grande maioria dos magistrados vem fazendo o quê? Utilizando o cálculo da multa de forma direta, sem que ele seja dosado a partir do método trifásico. Tá bom? Pessoal, se eu quiser utilizar o método trifásico, está errado? Não, não está errado. Se eu quiser utilizar o método direto, pode fazer, desde que você obedeça aos princípios que norteiam a teoria da pena. Beleza? Muito bem. Então, a questão é simples, ó. Eu vou, primeiro momento, atribuir o valor do dia multa. Então, vamos fazer um supositório. Meu amigo Gustavo, ele está passando por uma crise financeira, não está conseguindo aí prover todas as suas necessidades, e ele, passando em frente de uma loja de artigos eletrônicos, ele resolve furtar um jogo de videogame lá. Como é que é o videogame que você joga aí, cara? É Nintendo? É o quê? Como é que é? Xbox? PS4. Ele resolve jogar um jogo de PS, furtar um jogo de PS4. E aí é preso em flagrante, processado e julgado. Muito bem. O Gustavo é o cara que é o tocha da tecnologia. Então é um cara que trabalha no TI e ganha bem pra caramba. O Gustavo ganha o equivalente a R$6.000 mensais. Certo? Tem uma receita que vai ter R$6.000 mensais. Então, eu vou analisar. Olha só.
valor será, dentro desse contexto aqui, que eu vou chegar a um coeficiente que possa alcançar um caráter pedagógico, sem que possa tornar-se um ônus excessivo para esse indivíduo. Eu, por exemplo, imagino o seguinte, que o dia multa, diante desse salário dele, eu vou fixar o seguinte, dia multa na proporção de 1/15 do salário mínimo. Ó. Então eu vou calcular aqui, ó. Dia multa. Então, antes de colocar dia multa, vamos lá. Gustavo, crime, furto, receita, R$6.000. Dentro desse contexto que eu faço, opa, você até saiu do quadro. Dentro desse contexto aqui, eu faço o seguinte, ó. Eu entendo como razoável, nesse caso concreto, que o dia multa equivalente a 1/15. Crime de furto. Bom, o crime de furto não tem violência, o crime de furto não tem grave ameaça, o objeto furtado não foi de grande monta, grande valor. Então, eu vou calcular aí a proporção de 30 dias multa. 30 dias multa. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar. O que é 1/15? Então, o quê? É um salário mínimo dividido por 15. E aí eu vou multiplicar por 30, que é o número de dias multa, e vou chegar ao valor da multa. Certo? Quanto que é o salário mínimo aí, Gustavo? Ei, pesquisa o salário mínimo e divide por 15. Para a gente chegar ao resultado. Põe aí, não está 1.080 não, mas põe aí. Vamos fazer um supositório que esteja em 1.080. Isso. Por dia, né? Olha lá. O Gustavo fez as contas ali. Um salário mínimo dividido por 15 vai dar o quê? Dá quanto, Gustavo? Não, um dia. R$72 o valor do dia multa, segundo os cálculos do Gustavo. Vezes 30, eu vou chegar ao resultado, né? 70 vezes 10, 700, 2.100, 2 vezes 30, 60, 260 seria o valor da multa a ser aplicada ao Gustavo. Tá certo? Gente, muito bem, eu já sei qual é o valor da multa. Agora, eu preciso verificar outro elemento. Como é que eu faço o pagamento? Para quem que eu faço o pagamento? Em quais condições será realizado o pagamento dessa multa? Olha só, esse valor aqui, ele é atualizado pelos índices de correção monetária. Então, o resultado, o valor da multa é atualizado por índice de
correção monetária. Muito bem, senhores. E aí depois a gente passa a fase de... depois vamos passar a fase de pagamento de multa, etc. Eu não vou para essa fase, não. Deixa eu para a próxima aula. O que eu quero? O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês no Classroom, juntamente com o link dessa aula, 3 atividades, 3 situaçõezinhas, onde vocês vão, a partir do quantum fixado da pena, vocês vão fazer o quê? A análise da questão inerente à substituição ou não da pena. Sendo cabível a substituição da pena, vocês vão aplicar ali a substituição da pena e fazer o cálculo da multa. Vou deixar 2 programinhas só 2, para os senhores responderem, e na segunda-feira eu vou fazer junto com os senhores essa atividade, tá bom? Então, passadinha rápida, a gente comentar e introduzir esse tema inerente à multa, tá certo? Só que ficou faltando da nossa última aula. Nossa próxima live, segunda-feira. Na segunda-feira a gente dá continuidade a esse assunto, explicando alguns elementos de forma prática. Tá bom, senhores? Um grande abraço, fique com Deus. Fui. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus.